Os incêndios em Portugal parecem uma época desportiva. Nós chegamos ali àquela altura do ano, sabemos que vai começar o campeonato. Chegamos a esta altura do ano e sabemos que vamos ter um problema de incêndios. Só este ano, em 2025, foram gastos 180 milhões de euros em meios aéreos. A Polícia Judiciária previa mesmo o investigar desses contratos, que é porque é que nós não temos meios aéreos e gastamos estes valores. O dinheiro existe, o dinheiro está lá. Só que para onde é que vai este dinheiro? Então espera, se nós estamos a pagar, mas não temos meios, continuamos a celebrar estes contratos sem termos retorno. Se continuamos a pagar mal aos bombeiros, continuamos a comercializar madeira que resulta da área ardida e do sofrimento de tanta gente, e estes políticos continuam a chorar sem fazer nada. Leva-me a pensar, e a qualquer pessoa, que alguém na esfera política, ou muita gente na esfera política, juntamente com a esfera privada empresarial, tem aqui um conluio de interesses que beneficia com isto. Ricardo, muito obrigado por estás aqui. Sei que ontem tiveste uma noite atribulada, entre aspas, foste convidado à última hora para uma participação na RTP3, correto? Exatamente. Parabéns, especialmente porque tu és o jovem Ricardo Reis, 26 anos, que neste momento está numa ascensão meteórica na política, mais precisamente no Chega. Como é que isso tem sido? Bom, antes de mais, obrigado também aqui pelo convite, também parabéns pelo projeto que têm vindo a desenvolver. Tem corrido bastante bem neste tempo. A ascensão, por assim dizer, é uma ascensão coletiva, é uma ascensão do partido num todo, que tem sido mesmo muito grande. E que também é resultado de um trabalho incrível de várias pessoas que estão neste projeto há muito tempo, mas acima de tudo de uma pessoa que é única naquilo que é o parâmetro político atual e nacional, e talvez até mesmo naquilo que é a história política em Portugal, que é André Ventura, e sem dúvida alguma que qualquer tipo de destaque que possa estar a ter ou possa vir a ter, parte muito daquilo que é a base de alguém que teve uma energia como nunca houve, para mudar, para aparecer e para mexer com isto, que era realmente o que a política precisava. André Ventura é um exemplo para ti? É um exemplo, sem dúvida nenhuma. É um exemplo não só naquilo que são os seus valores, é um exemplo naquilo que é a sua ética de trabalho, e é um exemplo para mim, e acredito que para todos os jovens e para todas as pessoas que querem ver algo diferente naquilo que é um Portugal que estava completamente adormecido, mas num coma que não era um coma que não traduz uma estabilidade positiva para o país, era sim um coma negativo e no fundo, um país que estava adormecido, mas num antro de corrupção, num antro de falta de desenvolvimento, e que precisava realmente que alguém desse voz às pessoas. Porque o que eu sempre notei foi isso, foi que chegámos a um ponto na política nacional em que as pessoas olhavam para a política como se fosse um planeta à parte. A política em Portugal sempre foi algo que pertencia a meia dúzia de senhores e de senhoras ali fechados em gabinetes ou no Palácio de São Bento, e que nada impactava e que nada dizia às pessoas. E eu sinto que desde que o Chega surgiu na cena política, que André Ventura surgiu na cena política, as pessoas começaram a lutar, espera lá, a política de facto serve para nos representar, este homem e as pessoas que o rodeiam representam-me verdadeiramente. E começou a haver esta aproximação das pessoas para com a política, e isso deve sem dúvida nenhuma ao Chega. Aliás, desculpa, quando se diz muitas vezes que o Chega vai buscar muitos votos à abstenção, importa traduzir o que isso representa. Representa sim que o Chega tem a capacidade de olhar para estas pessoas que estavam completamente afastadas daquilo que era a política e a realidade política nacional, e dizer-nos, calma, vocês não perderam a voz, nós estamos aqui, nós somos a vossa voz, não olhem para isto como são todos iguais, não olhem para isto como não há salvação para a política, vamos esquecer isto, vamos esquecer que isto existe. Não, nós estamos aqui para vos representar. E é por isto que estas pessoas voltaram a votar, e muitas delas pela primeira vez, porque foi a primeira vez que se sentiram verdadeiramente representadas, o que para mim é a pura definição do que deve ser uma democracia, é representar as pessoas do país. Esse exemplo que é para ti o André Ventura é um exemplo de genuinidade ou para marcar uma posição? Porque, falando só aqui um pouco, só para relembrar uma polémicazinha que tu tiveste num tweet, essa polémica é muito também André Ventura, que é dizer certas coisas, às vezes demasiado impactantes, para criar ali alguma fricção e lá está, fazer-se ver e ser ouvido. Foi por aí que tu entraste ou realmente pensaste aquilo que pensaste e disseste? Não,
Essa polémica, na altura, aquilo foi. Aliás, nunca pensei que um assessor, que no fundo é um funcionário como qualquer outro funcionário de uma empresa, naquele caso é um funcionário público da Assembleia da República, escrever umas palavras numa rede social tivesse um impacto tão grande a nível até de abrir telejornais. Nunca imaginei isso, nem nunca imaginei que a comunicação social fosse fazer aquilo a um funcionário, literalmente, e não uma figura política ou uma figura pública. Na altura, o que aconteceu, garantidamente que não escrevi o que escrevi com o objetivo de impactar só porque sim. Não foi certamente o caso. O que aconteceu foi que aquilo foi feito em resposta a um tweet, na altura, penso que da SIC Notícias, que dava conta que uma figura política do Bloco de Esquerda estava, no fundo, como tantos outros fizeram, como comentadores fizeram, a querer queimar na praça pública um agente da autoridade que agiu, a meu ver, em legítima defesa. E eu não consigo aceitar que nós entremos neste mundo, neste devaneio quase coletivo que as televisões propagam, de que a autoridade, em qualquer da sua ação, é criminosa e a pessoa que está do outro lado e que muitas vezes exerce uma atitude criminosa, como é o caso de ir a correr para um polícia com uma navalha ou com um punhal na mão, que era o que estava a ser também noticiado, e que venham consecutivamente tentar defender esta pessoa e tentar se queimar na praça pública o agente da autoridade. E se calhar é por isso, e eu acredito também que a segurança seja um tema do podcast importante, se calhar é por isso que há tantas queixas dos sindicatos da polícia e das forças de segurança de que temos poucos agentes da autoridade, temos altas taxas de suicídio, a carreira é pouco atrativa e uma das principais razões disso, sem dúvida alguma, é a questão mediática. Porque um agente tem uma formação, tem um desígnio de defender os cidadãos e quando chega ao momento em que é necessário muitas vezes Ser apoiado. exatamente, é preciso também que haja esse apoio por parte da sociedade e esse reconhecimento do ponto de vista da defesa. Naturalmente que não é e que não deve ser praxe que se dispare e que se abatam pessoas. Não é isso que está pretendido. Naturalmente que o cenário ideal era a pessoa em questão estar ainda viva e até poder ter sido detida, dada a ação também que teve e presente a julgamento. A questão é que há momentos na ação em que o polícia tem que tomar uma decisão e que se chega a um ponto em que é a sua vida ou a da pessoa que o está alegadamente a atacar, eu acho que não pode haver também esta doença coletiva de estarmos sempre contra o polícia. E aquilo que foi alguém que podia eventualmente até tê-lo dito de uma outra forma menos emocional, não digo que não, mas foi uma revolta muito grande com o facto da autoridade ser sempre menosprezada, acusada e maltratada. E as televisões darem sempre palco a isso mesmo. Foi no geral. Não houve nenhuma intenção planeada de impactar só porque sim. Não, pelo contrário. Aliás, porque tudo o que aconteceu depois impactou foi em mim. Não impactou... podem dizer, ok, mas ficaste mais conhecido por aquilo. Tudo bem, mas também tenho e tive represálias do ponto de vista pessoal. Não é agradável. E especialmente não foi agradável. E aproveito, acho que nunca disse isto, aproveito para dizer aqui. O que não é agradável foi que vários meios de comunicação se apressaram a pôr a minha imagem na televisão, que eu tinha dito A, B ou C. Tudo bem. Logo a seguir, começa a correr em várias redes sociais, começa a correr em vários grupos de Telegram e de WhatsApp a minha fotografia, não como um assessor que disse A ou B, mas como eu sendo o polícia que matou a pessoa. Isto aconteceu nos Twitters, nos Instagrams, nos Telegrams, nos WhatsApps. E eu não vi uma comunicação social, ouvi um órgão de comunicação social a dizer, olhem, calma lá, não, ele de facto disse isto, achem o que acharem do que eu disse, queiram comentar o que eu disse ou não disse. Mas podiam ter também dito, porque uma pessoa depois tem família e também leva às represálias, ameaças e etc. Mas isso, a comunicação social infelizmente não quer saber. E se calhar é por isso também que estão na queda que estão, faço também outros meios digitais, e por isso é que temos cada vez menos pessoas a ver televisão ou a ler jornais, e essas mesmas pessoas, mesmo quando leem ou veem, já dizem, eu acredito pouco nesta gente. Às vezes é um bocado por esta dualidade de critérios que existe. O sentimento sobre aquela situação mantém-se, ou seja, continuas a ter repúdio sobre a situação e continuas a querer que as forças de segurança sejam mais protegidas numa situação destas. Claramente que temos que depois ver se teve razão ou não teve razão, não é?
se a força foi bem aplicada ou não, mas se calhar não terias feito o tweet da mesma forma. Sim, não teria feito da mesma forma, mas também que fique claro que foi uma coisa, muito sucintamente, que em qualquer momento eu estava a dizer ainda bem que esta pessoa morreu, que isso é uma coisa que eu acredito que ninguém pense, não era o que eu estava a dizer. A questão foi, a expressão pode ter sido um pouco mais emocional, dado o facto de sentir revolta pela forma como a polícia é tratada, até mesmo na comunicação social, e talvez a expressão nesse aspecto não tenha sido tão feliz. Mas pronto, também, se vamos ser sinceros, acredito que não tivesse sido ao ponto de ser mediatizado Tu daquela. achaste é que não tinhas uma expressão pública grande o suficiente para ser usado contra ti, porque é uma coisa que se calhar qualquer um diria, não é? E tu na altura achaste, Não, pá, estava... naqueles dias aquilo foi mais falado, a minha cara esteve mais na televisão do que as pessoas que acharam por bem que uma porta de autocarro se abrisse e atiraram um coquetel Molotov que queimou um motorista. Eu acho que isto é sinal de uma doença mental coletiva que começa nos mídias, porque nós estamos a falar de pessoas que literalmente, criminosos, aqui não tenho problema nenhum de dizer, que atiram coquetéis Molotov para dentro de um autocarro onde uma pessoa está a trabalhar, podia ser o meu pai, podia ser teu primo, podia ser o que fosse, e aquela pessoa acaba ferida no hospital e a cara dos criminosos que o fizeram não abre telejornais. A minha, que escrevo 6 palavras numa rede social, abre telejornais. Achei exagerado, independentemente do que se possa dizer depois das palavras ou não, mas que fique claro, não estava a desejar, nem muito menos a celebrar, como disseram, a morte de ninguém. Estava assim e fico e estou revoltado pela forma como a polícia é tratada, maltratada em Portugal e em particular na comunicação social. Ricardo, vou aproveitar a ponto da polícia para falarmos de segurança. É uma percepção ou não é uma percepção? De que há insegurança em Portugal. É a realidade. E a questão, essa questão das percepções e das sensações que tanto têm sido faladas recentemente, e recentemente já há algumas Alguns meses. televisões, eu acredito acima de tudo que lá está. É uma forma de tentarmos neste caso de comunicação social, fazer as pessoas de estúpidas. É a única expressão que eu tenho. Porque como é que se diz a pessoas que diariamente vivem esta insegurança, vocês não sentem insegurança, isto são sensações. É a mesma coisa que dizer a um doente que está cheio de dores, isso não são dores, isso é da sua cabeça. Ou seja, é claro que Portugal está um país muito mais inseguro. Eu não me lembro, eu como acredito que saibam, eu sou candidato autárquico a Odivelas. Eu não me recordo de ser miúdo, toda a vida lá vivi, e de ver casos de tiroteios, de mortes, obviamente que havia assaltos, havia tudo isso. Mas hoje em dia o que se vê é que as pessoas que iam às compras ao final da tarde, que iam à noite dar uma volta no concelho, e uso o concelho como retrato de uma área suburbana de Lisboa, como tantas outras, como a Amadora, como Loures, como tantas outras, e que hoje não o fazem por medo. E dizem, esse medo é fundamentado ou não? Bom, no verão do ano passado, no espaço de 2, 3 meses, nós tivemos assaltos, tiroteios, vídeos de indostânicos, no caso foi um indostânico, com uma arma a mandar tiros para o ar no meio da rua. Ou seja, isto era uma coisa que quando eu era miúdo não se vivia. E este clima de insegurança é uma coisa real que as pessoas enfrentam. E se andarmos por esse país fora, o caso ali de Odmira e de Mil Fontes foi muito falado agora até recentemente, quando o André Ventura lá esteve e até falou com os lojistas na altura da campanha. Não me recordo agora se foi esta campanha ou do ano passado, mas que houve um vídeo que a mim me marcou muito, eu não estava lá, vi depois também, que era uma senhora a dizer: eles chegam aqui em grupos de 10, dizem-me que ou vendo a loja ou me batem. Se isto não é um sinal claro de insegurança, e eu não vejo por que razão uma popular, uma senhora, E inventar. bastar a inventar isto, não é? Ou seja, não fui eu que o estava a dizer, não foi nenhum deputado do Chega que o estava a dizer que podiam depois acusar de ser mentira ou populismo. Não, foi uma pessoa. Nós tivemos uma vigília em favor das forças de segurança, em que tivemos pessoas residentes no Martim Moniz a ir falar, isso está gravado, está publicado no Chega TV, e a dizerem, já me chegaram a dizer que como sou a única portuguesa no meu prédio, se sais de casa ou se dizes alguma coisa ou se chamas a polícia, nós batemos-te. Isto revolta qualquer pessoa. Eu tenho avós, eu tenho irmãs, tenho pais. Saber que uma pessoa pode andar na rua da sua própria cidade
ser agredida e depois a polícia não tem tanta liberdade de ação porque está também, infelizmente, condicionada pela falta de meios, está condicionada pela comunicação social e está condicionada muitas vezes também por aquilo que são as chefias politicamente nomeadas. E saber que tudo isto depois passa para uma esfera pública em que a opinião pública também é manipulada para estar do lado do coitadinho que comete o crime, ou porque vem de um extrato social inferior, ou porque é imigrante e não está adaptado, ou porque assedia a mulher X ou Y, porque culturalmente no seu país é uma coisa aceitável. Mas amigos, eu não sei o que é aceitável no Bangladesh, eu não sei o que é aceitável no Paquistão. Aqui não é. E se estão cá, cumprem. Se não cumprirem, é muito clara a mensagem. É a porta da rua, serventia da casa, que é o melhor que temos para este tipo de situações. Ricardo, eu poderia te perguntar, até porque mencionaste bem a situação de Odivelas, onde concorres, correto? Portanto, mas eu creio que este problema não é um problema que se possa falar só de Odivelas. Não. Isto é um problema que tem que se falar a nível nacional. Para ti, de forma concreta, o que é que tem que se fazer neste momento? Ora, naturalmente usei o exemplo de Odivelas como uma Não, amostra daquilo sem dúvida, e referiste muito bem, só que para falarmos disto temos que falar do ponto de vista nacional. Bom, ponto número 1, a questão da segurança, é necessário que haja também uma revisão daquilo que é a questão penal. Eu acredito que se existir, e isto depois também devemos tocar nisto, é como a questão dos incendiários, se houver uma questão penal forte, se nós dermos a mensagem de que o crime não passa, nem tem nenhuma benesse neste país, é natural que também haja uma diminuição desse tipo de ato. Do ponto de vista muito, muito simples, nós temos pessoas que cometem um ato criminoso e que apanham muitas vezes pena suspensa, outras vezes são perdoadas entre aspas, mas têm essa benesse do ponto de vista judicial porque são considerados maluquinhos ou algo assim do género, e depois não temos ou seja, não temos aquilo que toda a Europa tem, à exceção de Portugal e da Croácia, salvo erro, não sei se é um terceiro país, creio que não, que é a questão da prisão perpétua. Não posso admitir que uma pessoa que mate, que uma pessoa que viole, que uma pessoa que abuse de crianças, que essa pessoa volte em liberdade e que possa voltar a fazer as suas atividades. Ou que tenha uma pena similar a um crime que não tem nada a ver com esse, não é? Naturalmente, é que nós vamos agarrar no caso do violador. Uma pessoa que viola, que apanha uma pena, que sai cá para fora, que volta a violar, naturalmente que já deu provas que não é capaz de viver em sociedade. E não podemos admitir que um crime, que para mim, para ser sincero, a violação e pedofilia são talvez os dois crimes mais bárbaros, do ponto de vista do bom senso, do ponto de vista do impacto na vítima, naturalmente que um homicídio é igualmente bárbaro, mas a violação e a pedofilia para mim são dois crimes que Perpetua na vida daquela pessoa, não é? é uma coisa que me dá um asco, um nojo daquela pessoa muito, muito grande, especialmente então quando é o caso da pedofilia, estamos a falar do abuso de uma pessoa que do ponto de vista da defesa, até mesmo do desenvolvimento cognitivo, do ponto de vista de ser uma criança ainda em desenvolvimento, não tem noção e muitas vezes é abusada e se calhar no momento nem se apercebe bem do abuso por serem coisas, se calhar, que a criança acha normais, mas que não são normais e são claramente um abuso. E que mais Ou que acredita que ela é que é culpada por aquilo que aconteceu. Exatamente, sim. E isso acaba por perpetuar depois na vida desta criança ou desta pessoa, no caso de ser uma pessoa adulta, e é um crime que, a meu ver, não pode ter nenhum tipo de. O mesmo enquadramento que tem. Não, nenhum tipo de perdão do ponto de vista daquilo que é a opinião pública. Acho que é um crime bárbaro. E é a mesma coisa que termos aquele indivíduo do centro Ismaili, aqui há coisa de uns anos, não sei se recordam, um cidadão afegão que até estava a ter lá aulas ali no centro Ismaili em Lisboa, e que acabou por matar duas raparigas que trabalhavam nesse centro Ismaili. Essa pessoa, ponto número 1, entrou em Portugal, vinda da Grécia, já com, salvo erro, com o estatuto de refugiado, já tinha estado na Grécia, acusado de matar a própria mulher, tinha vindo para Portugal, estava no centro Ismaili, esse centro estava-lhe a dar, que até é um centro, atenção, que mesmo centro de base islâmica, é um centro que faz muito até pela comunidade e que tem ajudado muito também a comunidade e que estava a ter aulas de português e que num certo dia, por razões desconhecidas, entra com uma faca, mata duas pessoas e fere uma. Curiosamente, uma das pessoas que foi assassinada, a Mariana, foi minha colega da faculdade. E esta pessoa entrou ali e assassinou uma miúda de 26 anos que estava a dar aulas de forma altruísta, como era, que estava a ensinar pessoas o português, de forma a ajudá-las a inserir na sociedade, mas o problema não era ela querer ajudar.
O problema foi quem deixou esta pessoa entrar no nosso país, quem não fez um background check desta pessoa e quem achou que esta pessoa tinha condições para ser aceito no nosso país. Resultado, morreram 2 pessoas que contribuíam sim para o nosso país e que eram pessoas, boas pessoas, com família, que ficaram naturalmente destroçadas quando um criminoso daqueles entra por este país como se nada fosse, como tantos outros entram como se nada fosse, porque não há um controle. E nessa parte migratória, e por muito que digam que não há uma relação, a verdade é que este aumento do crime e este aumento da insegurança tem um paralelo com aquilo que foi ali à altura de 2018, sensivelmente, até um bocadinho antes a nível europeu, mas que há paralelo nos outros países da Europa e que, de facto, o que as pessoas sentiram foi que há um aumento do crime e, de facto, houve um aumento do crime desde que houve um aumento das ondas migratórias também. E o problema é que estas ondas migratórias não foram controladas, as leis foram alteradas para que isto fosse. A expressão bandalheira encaixa. Eu sei que é uma expressão um bocadinho corriqueira, mas é uma expressão que se encaixa naquilo que aconteceu. Foi uma bandalheira do ponto de vista das entradas neste país e em todos os outros, e o que temos é um caminhar de Portugal para aquilo que é a realidade francesa, belga, sueca. A Suécia era um dos países mais seguros do mundo e hoje é um dos países com maior taxa e percentagem de violações. Não foram certamente os suecos que de um momento para o outro acharam por bem começar a violar pessoas. Não, houve sim uma entrada massiva de quem acha que isso é uma prática comum, mas na Europa, lamento imenso, não pode ser, porque somos países de primeiro mundo e não podemos aceitar esse tipo de práticas bárbaras e selvagens. Ricardo, mas a minha questão, e ainda focando aqui um bocadinho nas medidas que podemos tomar ou não, eu percebo o que é que tu queres dizer com esse check do background, se a pessoa tem antecedentes criminais, se não tem, mas isso não impede também que venham pessoas Claro. que não têm nenhum background negativo, entrem e cometam um crime. Naturalmente, mas aí, ou seja, Eu estou-te a querer perguntar isto no sentido de, será que temos que limitar a uma percentagem fixa, ou seja, não poderemos aceitar mais do que uma percentagem, não podemos aceitar mais do que pessoas qualificadas para determinados trabalhos, e quando digo qualificadas, não falo qualificadas só para médicos, não é? claro, sim, uma pessoa A qualificada minha questão... também pode cometer um crime, não é? Exatamente. Naturalmente que sim, mas temos que pegar em todas as hipóteses que temos. O endurecimento de penas é um. A segunda tem a ver também com dotar a polícia de mais meios, seja humanos, seja materiais, seja também do ponto de vista da ação. E neste caso não é dizer que a polícia agora pode disparar só porque sim. Ninguém está a dizer isso. O que estamos a dizer é que a polícia tem que ser livre de fazer o seu trabalho. Ou seja, E depois ser julgada pelo aquilo... naturalmente, e obviamente se houver um abuso por parte de algum elemento de uma força da autoridade, essa pessoa tem que ser julgada como qualquer outra pessoa seria julgada se cometesse o crime. Agora, eles têm que ter também a liberdade de agir conforme ali está. Não é agora a polícia ter quase medo de identificar uma pessoa, de mandar uma pessoa encostar-se à parede, como foi até aquele caso célebre no Martim Muniz. Endurecimento de penas, a limitação de quem entra é importante sim, para nós percebermos e controlarmos essas mesmas pessoas que estão aqui a entrar e sabermos quem temos em nossa casa. Porque se abrirmos uma porta desenfreada, o que vamos ter é a impossibilidade e a incerteza de saber se num cesto de maçãs quantas estão podres e quantas não estão. E nós temos que saber isto. Isto é um país. Não é a Santa Casa da Misericórdia como muita gente gosta de fazer parecer. E depois, naturalmente que outra medida que temos que ter é a capacidade fácil, pouco burocrática, pouco restritiva, de se uma pessoa cometer crimes em Portugal, ser deportada. Mas isto é o mais elementar bom senso. Se nós abrimos portas a uma pessoa, se essa pessoa vem para este país e diz que vem trabalhar, contribuir e comete um crime, especialmente um crime grave, essa pessoa não pode continuar em Portugal. Mas isto não é feito, não há uma medida radical que nós estamos a inventar. Isto é feito em vários países. Isto é feito nos Estados Unidos, isto é feito, por exemplo, nos Emirados Árabes Unidos, que hoje em dia é considerado... E é um princípio básico, se tiveres alguém em tua casa que tu convidaste para entrar na tua casa e ela se comportar mal, a primeira coisa que tu fazes é dizer assim, com licença, rua. Claro, naturalmente. E se calhar sai-te mais barato agarrares num avião e deportares do que continuares a alimentar isto ou até colocá-los nas tuas prisões e eu ter que pagar por alguém que não é daqui. Pagar todos por isso. E muitas vezes trabalharem na prisão a ganhar mais do que um bombeiro ganha em tempo de incêndio, que é outra
outra inversão completamente daquilo que é a normalidade e o bom senso e que não se compreende. Mas essa limitação, ou seja, aqui não é só dizer naturalmente que os crimes se resolvem com a questão da imigração. Naturalmente que há criminosos portugueses, há criminosos de gerações e gerações de portugueses que também têm que ser presos, têm que ter penas pesadas e não podem ter as constantes benesses que eu falava de muitas vezes ter penas reduzidas, voltar e cometer esses crimes. É como acontece com os crimes da corrupção muitas vezes, que depois muitas vezes conseguem manter os bens não são Confiscados. depois não são confiscados. Isto é uma coisa que o português como olha para isto e diz, bom, Compensa onde é mais. que eu Não, e onde é que eu vivo? Não, e compensa muito mais, se calhar, cometer um crime bem cometido, onde consiga Sim, nós somos um país que o crime compensa. acumular um capital, pá, e depois de cumprir a minha pena, tenho ali capital para poder usar dele. Penas, e quantos não cometem penas e a seguir voltam a ganhar câmaras municipais. São coisas que eu acho que são de um total absurdo. Ou seja, nós queremos que imagem é que nós queremos ter do político? Agora aqui até mais no caso da corrupção. Nós queremos ter alguém em quem nós confiamos aquilo que é a gestão do nosso país, mas em parte também da nossa vida, porque as coisas que são decididas impactam naquilo que é o nosso dia-a-dia. E nós queremos pelo menos ter a noção que a pessoa que está à frente do nosso dinheiro, dos destinos daquilo que são as políticas do nosso país, do nosso concelho, o que seja, que essa pessoa, pelo menos, é uma pessoa de bem, do ponto de vista daquilo que são os seus valores, daquilo que é a moral, daquilo que é o cumprimento da legalidade e daquilo que é, acima de tudo, a confiança que podemos ter nesta pessoa. Nós não podemos ter constantemente políticos que são amigos de banqueiros corruptos, e que aquela relação é sempre ali muito nebulosa. As pessoas nunca sabem bem, mas espera lá, ele nunca o condenou publicamente, ele é incapaz de dizer que esta pessoa cometeu crimes quando já toda a gente percebeu que aconteceu. E da mesma forma não podemos ter políticos que são presos e que a seguir voltam a exercer cargos, que é uma coisa que para mim faz uma confusão. Mas será que não temos demasiados políticos para as funções que temos? Se temos demasiados políticos, temos demasiados políticos, e ainda se falou aqui há tempos da questão da regionalização, que era ter mais parlamentos regionais e etc. por esse país fora, e era uma excelente forma de, maioritariamente o PS e o PSD, que é onde acontece maioritário estes casos, fazer aquela rodagem de autarcas e de políticos. Olha, cumpriste 3 mandatos como Presidente de Câmara, agora vais ali para a Assembleia Regional, a seguir vais para a da República, a seguir vais para o meu chefe de gabinete, a seguir vais para ali. E isto são 40, 50 anos de carreira a rodar ali entre cargos, e nós sempre a pagá-los. E se forem a ver uma Assembleia Municipal, por exemplo, epá, é assustador do ponto de vista do gasto. Naturalmente que não é a senha de presença de 80 e poucos euros que tem um impacto tremendo naquilo que é um país. Agora, 80 aqui, 80 ali, 80 acolá, 80 acolá, vamos a contar o número de autarcas que temos e aquilo que é efetivamente mais os autarcas eleitos nas assembleias de freguesia, mais os executivos de freguesia, mais os executivos de Câmara, mais os deputados da Assembleia da República, mais os membros do Governo, mais os assessores da Assembleia da República, os assessores das câmaras municipais, os assessores das assembleias municipais, os assessores do Governo, os assessores... Chegamos aqui a um ponto que, espera lá, o que é que nós estamos aqui a pagar? Já se paga ao assessor do assessor do assessor, não é? Sim. Qualquer dia o assessor tem direito a um assessor que tem direito a um secretário. E nós estamos a pagar isto tudo. E dizem-me, os políticos precisam de assessores. Por exemplo, naturalmente, eu fui assessor e sei que sim, sei que é um trabalho que é essencial. Pá, mas eu não sei se o deputado municipal precisa de assessores. Sem maldade, eu não sou deputado municipal, sou de substituição. Neste momento, vou agora sê-lo, mas sem maldade, é um trabalho que é gerível. É assim, eu acho é que acima de tudo tem que haver bom senso quando se fala desta questão dos cargos políticos. O cargo político deve ser um cargo de serviço. E se a pessoa está lá, deve estar ao serviço da população que o elegeu. E ao estar ao serviço da população que o elegeu, esta pessoa não pode ser, especialmente quando são cargos de nomeação, mas acima de tudo, mesmo quando são cargos eleitos, por haver um número muito grande de cargos, nós não podemos estar a pagar ordenados, despesas de deslocação ou de representação a pessoas que vão para lá e, por exemplo, na Assembleia da República não abrem a boca durante um mandato inteiro. Que é uma coisa que me faz imensa confusão. Ter deputados do PS e do PSD, que muitas vezes eu vou ver deputado do PSD que está na minha comissão, por exemplo, e eu nunca ouvi na vida. E se for a ver, fez 6 legislaturas. E eu, mas quem é este tipo?
E é uma coisa que não podem nunca apontar ao Chega, porque nós, numa legislatura do ano passado, tivemos os 50 deputados a falar, todos mais do que uma vez. E isso é que é importante, é a pessoa está lá para representar. E se está lá para representar, a pessoa tem que trabalhar. Não é estar lá sentado a fazer de corpo presente. Ricardo, só para finalizar aqui, uma questão quase pessoal na questão da imigração é a questão das mesquitas. Acho que já estou a falar também na questão das mesquitas, a própria cultura, a própria refeição halal, por exemplo, essas coisas todas. O que é que tens a dizer sobre isso? Bom, porque fique claro, nós somos um país com liberdade religiosa e que a pessoa não é menos ou mais, até mesmo portuguesa, porque nós tivemos uma vaga muito grande de muçulmanos a vir para Portugal, ali nos anos 60, 70, que vieram, por exemplo, de Moçambique, e que são pessoas que estão puramente integradas, são pessoas que são portuguesas, que têm uma base até que lhes antecede portuguesa, dada a nossa ligação também às antigas províncias ultramarinas, que estão inseridos na nossa sociedade, contribuem, muitas delas com negócios, e que são pessoas que desenvolvem o nosso país, a nossa economia, e que são tão portuguesas como eu sou ou como tu és. A questão não está na liberdade religiosa. A questão está naturalmente que nós temos uma matriz e uma base, ou seja, o nosso Estado é laico, a liberdade religiosa é permitida, porém nós temos uma matriz enquanto povo cristão. Isso tem que ser uma coisa que deve ser dita sem problemas e que incomoda muitos políticos, comentadores, mais à esquerda, mas também no centro-direita, mas que é a realidade. Nós temos uma matriz cristã. E temos de preservar essa mesma matriz. E temos que entender que não podemos agora, no caso das mesquitas, ponto número 1, não acho que o Estado deva financiar ou atribuir fundos para qualquer tipo de mesquita em solo nacional. Não acho isso sequer normal, ou que acho que viola totalmente o bom senso que dinheiros públicos estejam a ser canalizados para esse tipo de construções. Naturalmente que as mesquitas podem existir em Portugal. Agora, não acho normal que existam não sei quantas mesquitas num determinado número de metros ou de quilómetros, neste caso quadrados. Do ponto de vista daquilo que tem a ver com a questão islâmica, por assim dizer, as refeições halal. As refeições halal é outro exemplo de uma imposição de uma cultura minoritária em Portugal sobre a cultura maioritária. Ou seja, naturalmente que a larga maioria dos portugueses, nem é da nossa cultura, nem a larga maioria dos portugueses come refeições halal, ou tem esta questão das refeições halal. O que eu noto das refeições halal, e aqui toco outra vez em Odivelas, porque foi o primeiro concelho do país a ter refeições halal em todas as escolas do concelho, não acho natural que sejam, ou seja, que a Câmara, que neste caso foi a Câmara Municipal, garanta estas refeições em todas as escolas, mas que, por exemplo, naturalmente que com dinheiros públicos, porque aquilo são empresas que fazem e que depois são distribuídas às escolas, como a maioria das refeições escolares o são, mas que haja esse financiamento para refeições halal, mas que depois haja escolas, mesmo do concelho, em que restrições alimentares como o glúten, a lactose ou etc. não sejam Contemplados. contempladas ou asseguradas, porque muitas vezes estão lá, mas depois não são asseguradas. E o que é que estas crianças fazem? Infelizmente, porque acredito que aqui até deviam ter, porque aqui é uma questão até médica, não é uma questão cultural, é uma questão médica. Saúde, exatamente. Podem ter depois represálias. Muitas vezes o que fazem é, vão comer a casa, levam comida. Ora, a minha pergunta é, Porquê que não ao contrário? se há uma restrição, para mim não é nenhuma restrição cultural, mas se há uma prática cultural de comer animais através do abate, se querem a minha opinião, também um bocado bárbaro, destes animais, porque é que não levam a refeição de casa? Porque é que temos Se uns têm que levar, porquê que não levam todos? dinheiro público a financiar que empresas façam estas refeições e que levem à escola para comerem? Eu não acho isto normal. Na verdade, deveria haver uma prática comum que é: está estabelecido a nível de saúde que os melhores alimentos são estes, logo são financiados para todas as escolas esta base de alimentos. Claro. O arroz, a batata, a carne, o que seja. Quem quiser exceções, que as traga da sua casa. E seria igual para aquele que é gluten free como para aquele que quer refeições halal. Naturalmente, sendo que até na questão do gluten free ou depois das questões de lactose ou mesmo que aqueles casos também há muita gente a questão do amendoim. Olha, tive um colega meu que era alérgico ao ovo.
eu tive uma coisa assim. Ou seja, eu aí até sou mais sensível a esse tipo de restrição porque é uma questão de saúde. Agora, as refeições halal não é uma questão de saúde, é uma questão cultural. E nós não temos que pagar por essas questões culturais, especialmente quando estamos num país de uma... Mas, ó, Ricardo, aí vamos como a tudo. Faz uma aplicação nos trâmites corretos, olha, eu não tenho condições e entras naquela situação do SASA ou o que seja, e aí tens essa adenda. Agora, Tudo de bem. outra forma, Sim. Aí sim, digo que sou um bocadinho mais sensível à outra situação por ser uma questão de saúde e não uma questão cultural. E depois a questão cultural faz-nos entrar e a questão da islamização numa outra questão, que é uma proposta nossa também, que eu acho que, mais uma vez, é de mais alimentar bom senso. A questão das burcas e dos véus islâmicos que vamos propor por uma questão muito simples. Ponto número 1. Há uma questão cultural, que não podemos ter as nossas ruas transformadas numa rua do Médio Oriente. Há uma matriz cultural que nós temos que defender e que nós temos que proteger, da mesma forma que quando nós vamos a estes países, eu dou um exemplo, eu estive recentemente... em Roma, sim, romano. Não, sim, eu estive recentemente na Turquia para visitar muitos sítios, a minha namorada teve que se cobrir e etc. Eu não, um muçulmano, se quiser vir a uma igreja coberto, pode entrar. Nunca vi ninguém a proibir. Este tipo de choque e de diferença, como outros países ainda mais radicais do ponto de vista islâmico, em que até na rua a mulher tem que andar com o cabelo coberto, etc., mesmo sendo ocidental. Este tipo de questões, naturalmente que levantam essa situação. Vou-me ser romano, então espero. Eu vou lá, respeito, estou naquele país, tenho que cumprir aquelas regras, então aqui no meu país vocês cumprem as nossas. E depois há a questão da segurança. Há um vídeo agora até a circular nas redes sociais, que foi, salvo erro, em Inglaterra, não sei se foi em Londres, creio que foi noutra cidade que eu não me recordo, em que está uma mulher com uma burca e que depois, no meio de toda aquela agitação, é-lhe retirada a burca um bocado à força e era um homem. Portanto, isto é uma situação e já houve uma situação na seleção iraniana até só para dar exemplos, na seleção iraniana de futebol feminino, em que havia dois homens a jogar pela seleção. Naturalmente não estão cobertas, mas que tinham a cara praticamente toda coberta e que se percebeu depois que eram homens. Isto são situações que depois levantam questões de segurança, que é, como é que uma pessoa anda no espaço público, como é que uma pessoa entra em locais públicos e está totalmente coberta, as câmaras de segurança não conseguem identificar quem é aquela pessoa e nós achamos isto puramente normal. Da mesma forma que andar com capacete de moto num sítio público e entrar num espaço com câmaras, também não podes ir ao banco com Nós estamos a dar oportunidade ao crime, aceitando isso. É uma porta que estamos a abrir. Portanto, quer na questão cultural, quer na questão de segurança, é do mais elementar bom senso que nós demos, sim senhor, a liberdade pelo Estado de ser laico para as pessoas terem a sua fé, fazerem as suas orações, o que seja, tenham um espaço até de culto. Porém, não podemos deixar-nos ser dominados por uma cultura que não é a nossa. Temos que preservar e manter a nossa cultura como cultura dominante e vigente, porque é a cultura do nosso país de há séculos e séculos e séculos. E depois, do ponto de vista da segurança, também temos que ter esse controle e da parte do bom senso no que diz respeito, por exemplo, às refeições halal. Continuando nessa justiça social, perguntar-te a questão da habitação. Quem é que tem prioridade sobre a habitação e de que forma é que devemos controlar esta questão e melhorar até? A questão da habitação é talvez o maior problema que nós temos hoje. Aliás, se nós formos a ver, tudo se interliga depois. A saúde, a habitação e a imigração. Obviamente que eu não vou dizer que o único problema para a habitação estar como está é o facto de haver muitos imigrantes, mas é uma parte considerável do problema. Da mesma forma que os serviços de saúde estarem como estão, também impacta aí. Só um paralelo, porque vou falar de habitação e não de saúde, dar só um toque nessa questão da saúde, que é, nós temos 1.500.000 portugueses, talvez até mais, sem médico de família, mas temos mais de 1 milhão de imigrantes inscritos no Serviço Nacional de Saúde também. Ou seja, nós não garantimos, e naturalmente toda a gente tem direito a cuidados de saúde, mas nós não garantimos a saúde para os nossos, e temos uma das maiores corridas de sempre, de pessoas até com poucas possibilidades a seguros de saúde, para poderem ir ao privado, porque sabem que no público não vão ter hipótese, mas conseguimos garantir aos outros, às pessoas que vêm de fora. Porquê? Naturalmente que as pessoas que tiverem um problema têm de ter direito a ter, não somos animais e não vamos deixar que a pessoa morra. Claro que sim. Por isso, quando as deixarmos entrar, devíamos ter acautelado isto. E isto é uma questão que deve ser falada para se perceber o erro que foi aqueles dois governos do Partido Socialista nesta questão atual que estamos hoje a enfrentar e que o PSD muitas vezes também não tem a coragem de fazer a mudança
Quando eu digo drástica é no bom sentido. A mudança realmente necessária. Exatamente, que tem que ser feita. A questão da habitação. Bom, nós temos um problema de construção, ou seja, temos pouca construção para aquilo que temos do ponto de vista de procura. A oferta e a procura estão desreguladas, o que também aumenta os preços. Naturalmente tem que haver uma facilidade na construção, tem que haver mais construção. Há naturalmente muitos locais que ainda têm muita possibilidade de se expandir do ponto de vista de construção, o que permite depois, no fundo, que os preços se equiparem à questão da oferta e da procura. Obviamente que isto foi agudizado por outras coisas. Dizer também, já agora, que expandindo muitas vezes as cidades para mais longe, para ultraperiferias, em termos de construção cada vez mais, tem que também depois ser colmatado com acessos àquilo que é o centro da cidade, para a questão do trabalho, etc. Em Londres, trabalhar no centro de Londres e viver a não sei quantos quilómetros, é uma coisa normalíssima. O comboio chega lá em 20, 25 minutos. Os transportes tinham que ser abrangentes a esse nível. Tem que haver também esta visão estratégica. E o que eu sinto de sucessivos governos... Que era muito bom do ponto de vista económico para Portugal. Era ótimo, desenvolvia-se ainda mais as zonas do interior. Não tínhamos tudo centralizado nas cidades e as cidades completamente a abarrotar de gente e conseguíamos ter esta gestão de território melhor. Mas para isso tem que haver um plano futuro. Ou seja, nós não podemos pensar a política em eleições. Que é dizer, bom, sou governo durante 4 anos, às vezes agora até 2, até 1, eu tenho que meter agora o máximo de coisas possíveis para que as pessoas fiquem com a ideia que eu fiz alguma coisa para quando houver eleições me voltarem a eleger e eu me conseguir perpetuar neste cargo. Aí é que está o erro, porque se nós pensarmos um plano a 10, a 15 anos, e isto acontece na mesma com a imigração, que é nós dizemos, os imigrantes sustentam a segurança social. Os imigrantes são um paliativo da segurança social, ou o que seja. Ponto número 1, até é mentira, porque o Tribunal de Contas demonstrou recentemente, num parecer que emitiu, que a maioria dos imigrantes em Portugal nem sequer desconta. Portanto, nós temos uma parte de desconto, sim, muitos deles estão em setores essenciais, a hotelaria, a restauração, a agricultura. É verdade. Porém, temos muitos outros que não estão cá a fazer absolutamente nada. E isto é um paliativo. Dizer que temos pouca população ativa, venha esta gente toda também há de envelhecer, que foi o que o Tribunal deu de parecer. O essencial aqui é haver um plano a 10 anos, 15 anos, um plano geracional em que nós consigamos manter os jovens portugueses cá, lhes demos condições para terem mais filhos e esta renovação se ir fazendo. Naturalmente que pode ser colmatada um pouco com uma imigração controlada, qualificada ou naqueles pontos que necessitamos. Mas isto tem que ser um plano pensado a longo prazo. Ricardo, só para terminar aqui este tema da justiça social, o que é para ti a justiça social? Achas que é apoiar os mais vulneráveis ou proteger quem mais contribui? Olha, eu acho que a justiça social é conseguirmos dar a toda a gente a possibilidade de chegar ao mesmo ponto. Naturalmente que eu não acredito naquela visão muito à esquerda que diz que, bom, no fundo, ou seja, se formos a ver a questão no que diz respeito à justiça social mais à esquerda, a esquerda torna-se uma fábrica de fazer pobres. Ou seja, a ideia da esquerda é aquela coisa muito bonita que se diz de todos têm que ser iguais. Bom, todos têm que ser iguais, perante a lei acredito que sim, mas todos têm que ser iguais como? A ideia de que aquela coisa do taxar os ricos, que fica muito giro nos slogans do Bloco de Esquerda. Bom, mas se esses ricos são quem tem as empresas, só quem cria a riqueza, são esses ricos que vão fazer com que a economia funcione, com que haja empregos, com que o dinheiro circule e com que o país enriqueça. Estás a mandá-los embora daqui, portanto vais perder os empregos, vais perder o dinheiro que eles injetam. Bem, vou pôr a sede noutro sítio. Claro. Põe a sede noutro sítio e o nosso país fica mais pobre. É porque é um mercado muito competitivo. Ficamos todos iguais na miséria, porque a igualdade deles, se formos a ver os exemplos da igualdade deles, isto parece chavão, mas é a realidade. Eles gostam mesmo daquilo. Aquele chavão que muitas vezes é usado, não sendo chavão, sendo a realidade, de que os exemplos deles são exemplos miseráveis, como era a União Soviética, como é Cuba, como é a Venezuela, mas a realidade é que o nivelar que eles tiveram foi muito bem. Tem a larga maioria, quase a totalidade da população a viver na miséria e depois tem aquela elitezinha deles que vive muito bem e come à conta do que os outros todos não conseguem ter na mesa. Isto é a visão da justiça social da esquerda. Nós acreditamos puramente, e eu acredito puramente, sempre foi uma coisa que acreditei, e eu até economicamente sempre fui uma pessoa, até em muita coisa bastante liberal economicamente, eu acredito no funcionamento do mercado, acredito sim que o mercado deve ter
diretrizes, guidelines e algum controle para que não fuja e que não deixe certos escalões da população, que esses sim são frágeis, desprotegidos. Por exemplo, eu não acredito que há muito aquela coisa que se diz, mas há idosos que recebem 200, 300 euros de reforma porque nunca descontaram ao longo da vida. Tá bem, mas eu aqui tenho que ter também a capacidade de olhar para o que era o país e perceber que estas pessoas nunca tiveram também instrução de perceber que aquilo era benéfico e que era uma coisa. E se calhar para sobreviver tiveram que deixar de, entre aspas, cumprir com a sua obrigação. E quantos não tinham patrões que também diziam que Toma por fora. Se não descontares eu pago-te mais um Claro, X por fora. claro. E a pessoa naquele momento tem pouco comida na mesa e se calhar hoje a reforma Claro de que sim. 200 ou 300 euros não é porque a pessoa não trabalhou. É porque a pessoa trabalhou, contribuiu também vai dar. Até porque eu acho que é facilmente perceptível que nessa escala de grandeza a pessoa não podia fazer muito mais. Não estamos a falar do tipo que ganhava muito e que conseguiu, de alguma forma, Estamos a falar de pessoas que roubar ganhavam, se calhar, valores. os mínimos. Eu agora estar a fazer conversão em escudos é um bocado complicado. Sim, mas estamos a falar de pouquíssimo. Eu nasci já o escudo estava a dar mesmo as últimas, mas estamos a falar de valores baixos. É a mesma coisa que dizemos que uma pessoa que hoje ganha o ordenado mínimo, está a fugir ali ao não é esta a situação. E eu acho que, por exemplo, é da mais elementar justiça que estas pessoas tenham, por exemplo, que é uma proposta do Chega, o ordenado, a reforma equiparável ao ordenado mínimo. Naturalmente que é um gasto para o Estado, mas eu acho que aí sim é um compromisso de justiça social. O que não é um compromisso de justiça social é dar, por exemplo, abonos, apoios, toque na questão dos imigrantes outra vez, que chegaram a Portugal e ainda não contribuíram nada. Daí a proposta também nós temos de a pessoa ao fim de 5 anos, muito bem, pode ter acesso a apoios, mas até lá, calma, vieste para cá, contribui. Eu tenho muitos imigrantes, com E neste caso, na minha família, e tive até nos anos 70, 60, que chegaram à Holanda, à França, ao Luxemburgo, e a primeira coisa que foram fazer não foi esticar a mão e dizer o que é que me vais dar. Não, olha, eu vou dar isto por vocês, a única coisa que eu quero é poder viver aqui, receber o meu ordenado pelo meu trabalho e contribuir para o país vivendo aqui. Até porque os portugueses sempre foram muito reconhecidos lá fora exatamente pelo trabalho que produzem. Os franceses gostam muito dos portugueses, porque nós, sim senhor, fomos na altura para trabalhos que se calhar os franceses não queriam fazer, é verdade, mas fomos lá com... Que é normal quando tu vais para outro Claro. se não tiveres qualificações, por isso. Sim, mas chegámos com uma ótica de mãos à obra. O que é que eu posso fazer? Quem é que me arranja, não é quem é que me arranja casa e apoio, é quem é que me arranja trabalho para eu ter um ordenado desse trabalho e poder ter uma vida digna com base no meu trabalho e no contributo que estou a dar. Portanto, é uma win-win, é uma relação de win-win. Portanto, aí sim acho que é uma questão de justiça, que é não dar a quem não merece e dar e fazer ou seja, essa questão de justiça para com quem merece e com quem são realmente as pessoas mais frágeis da sociedade. Pessoas com impossibilidades de trabalhar por deficiências, por acidente, etc. São pessoas que merecem ser acauteladas pelo Estado. Pessoas mais idosas são pessoas que merecem ter uma vida digna. Agora, mesmo pessoas em situação de desemprego temporário, são pessoas que merecem naturalmente ter um subsídio de desemprego até se poderem voltar a pôr de pé e voltar a ter um trabalho. Não pode ser uma situação permanente de pessoas que rejeitam sucessivamente o trabalho. Aproveitamento. E aproveitam. Dizer, nessa questão eu acredito que o mercado o mercado se regula, acredito no livre funcionamento do mercado, acredito que nós temos que atrair riquezas, acredito que devemos descer o IRC, por exemplo, que a esquerda fica muito assustado, mas dizem, mas as empresas que pagam IRC em Portugal são pouquíssimas, porque a maioria são pequenas e médias empresas. Sim, a maioria são microempresas, são empresas quase familiares em Portugal. Só que as grandes empresas que nós temos, essa percentualmente minoria de empresas que pagam IRC, só temos essa percentagem porquê? Porque estes impostos são muito altos. Porque é que a Amazon está em Espanha e não está em Portugal? Porque se paga menos impostos em Espanha, vou para a Espanha. O que nós temos de ter é a capacidade de atrair essas empresas para que elas venham e se calhar sim, há menos receita fiscal do ponto de vista face à comparação atual, mas do ponto de vista absoluto vamos ter mais dinheiro porque vamos atrair empresas que geram dinheiro, vamos criar postos de trabalho, estas empresas pagam muitas vezes a Google, a Amazon, pagam salários mais elevados, as pessoas vão ter mais dinheiro no bolso, vão gastar mais e o dinheiro aqui vai circular e o país vai enriquecer. Mas eu não sou economista, isto é a base da economia que alguém de esquerda ouve isto e das duas uma.
ou sabe e tenta enganar, ou então epá, o nível de ignorância está mesmo muito, muito elevado. É que eu ouço a Mariana Mortágua a falar de economia e ela é economista, que é uma coisa assustadora, e eu penso, meu Deus, será que ela acredita mesmo nisto? É que eu fico mais preocupado se ela acreditar do que se não acreditar e me estiver a tentar enganar. Eu prefiro que ela me esteja a tentar enganar, porque se não me está a É enganar, uma estratégia, pelo menos, não é? Não é se ignorância. não for uma estratégia e ela acredita mesmo naquilo, epá, então É um nível de ignorância que afunda um país. ignorância, pá, que eu fico preocupado. Fico mesmo muito preocupado, bicho. Ricardo, uma coisa que também tem sido tema atual e que também tem preocupado bastante é os incêndios. O país arde, é tema já há mais de uma semana. Temos visto imensas coisas a acontecer, é preocupante e, de alguma forma, levanta aqui algumas questões que já tocámos aqui. Uma delas é corrupção, interesse, porque é que isto acontece, porque é que não há uma prevenção, já passámos por isto outras vezes, continuamos a bater recordes pelos pontos negativos. O que é que se passa aqui e o que é que deveria ser feito? Bom, a questão dos incêndios é uma questão sempre muito. Eu costumo dizer, já tive a oportunidade de dizer isso até em debates na televisão, que os incêndios em Portugal parecem uma época desportiva. Eu uso sempre esta metáfora para explicar, que é nós chegamos ali àquela altura do ano, sabemos que vai começar o campeonato. Chegamos a esta altura do ano e sabemos que vamos ter um problema de incêndios. E isto não acontece por questões. Brincou-se até umas semanas atrás, algumas pessoas já diziam onde é que estão os incêndios. Não, mas é mesmo isso. Isso é triste. Porque isso representa o quê? Representa falta de prevenção, acima de tudo, e naquilo que é a antecipação de uma coisa que acontece todos os anos. Não é? Nós já devíamos saber que nesta altura é muito mais propício e que as coisas têm que ser acauteladas e não é falar só dos incêndios, ou virem muito preocupados com medidas de última hora como o governo agora fez, já depois das coisas, do mal-estar feito. Não, nós temos que ter este trabalho de prevenção, mas mais uma vez, desde 2017, desde os incêndios em Pedrógão, houve uma mudança naquilo que foi a estratégia dos governos. Antigamente gastava-se, em 2017, o valor andava nos 143 milhões de euros, desculpa, para aquilo que era prevenção e combate, depois dividido, mais para o combate do que para a prevenção. A partir daqui, houve um esforço do ponto de vista de investimento para haver valores muito mais elevados. 2024 foram 650 milhões de euros, números redondos. O que é que aconteceu? Começou-se a priorizar muito mais a prevenção face ao combate. O que, se formos a ver bem, tem o seu quê de sentido. Porque prevenindo, há menos necessidade de depois de combater. Tudo bem. Questão. Só este ano, em 2025, foram gastos 180 milhões de euros em meios aéreos. Nós somos o único país mediterrâneo, que é onde os incêndios também são mais propícios a ocorrer, nós somos o único país do Mediterrâneo que não tem um meio aéreo. E gastámos este dinheiro todo. Ou seja, há empresas que estão a beneficiar bastante com isto. Celebrados contratos. Há contratos celebrados com empresas ao longo destes anos e que depois não há um meio aéreo. Há, inclusivamente, a Polícia Judiciária. Eu não me lembro, eu acho que o nome da operação foi recente, foi agora, salvo erro, em junho, até teve buscas e uma operação que eu creio que se chamava Torre de Controle, o nome da operação, salvo erro. Posso estar enganado, mas tenho quase a certeza. Torre de Controle. E que previa mesmo o investigar desses contratos. Que é porque é que nós não temos meios aéreos e gastamos estes valores. Porque é que sistematicamente nós estamos a falar de incêndios, ou seja, já como uma catástrofe. Ou seja, nós sabemos que chegamos a esta altura, as pessoas estão no terreno. Se isto fosse uma coisa pontual que raramente acontecesse. Um ano fatídico, uma coisa que aconteceu, que começou e foi impossível parar. Não. Uma coisa que aconteça década a década, pronto. Tivemos em 2005 um incêndios gravíssimos, tivemos em 2017, tivemos este ano, já tivemos também o ano passado, houve aqui, em Aveiro, também foi uma coisa muito dramática. E nós continuamos com isto. E lá está, o dinheiro existe, o dinheiro está lá. Só que para onde é que vai este dinheiro? Esta é que é a questão. Quem é que ganha com isto? Porquê é que isto continua a acontecer? Porquê é que, apesar de todo o dinheiro que é gasto, todos os contratos são celebrados, não há meios aéreos? Porquê é que a nossa proposta de proibir a comercialização da madeira resultante dos incêndios, porque aí está o benefício de muitas empresas e de muita gente por trás, porquê é que isto não é aprovado? O que é que isto nos levanta? Então espera, se os incêndios e toda a gente vem chorar os incêndios, se nós estamos a pagar, mas não temos meios, continuamos a celebrar estes contratos sem termos retorno, se continuamos sem meios, se continuamos a pagar mal aos bombeiros, se continuamos a comercializar madeira que resulta da área ardida e do sofrimento de tanta gente, e estes políticos continuam a chorar sem fazer nada. Bom, eu não estou aqui a apontar diretamente, mas leva-me
a pensar, e a qualquer pessoa, que alguém na esfera política, ou muita gente na esfera política, juntamente com a esfera privada empresarial, tem aqui um conluio de interesses que beneficia com isto. E que à pala do sofrimento de tanta gente, estas pessoas acabam por lucrar e estão muito bem com isso. E isto tem naturalmente que ter um aval político, daí não haver as mudanças necessárias. E as mudanças necessárias não é fazer a reforma de 2017 que obriga os proprietários a limpar os terrenos. Eu também acho que os terrenos devem estar limpos. Mas nós estamos a pedir, lá está, a idosos com 200, 300 euros de reforma, que paguem 50 euros à hora a pessoas para limpar o terreno em abril, que chegam em junho, o terreno, se choveu em maio, já está grande outra vez, e têm que o limpar outra vez. E a pedir que as pessoas que não têm dinheiro quase para medicamentos e comida estejam a pagar isto, quando as câmaras municipais muitas vezes não limpam os seus terrenos. Ora, isto não é uma coisa execuível. Naturalmente que tem que haver da parte do Estado a responsabilidade, se o terreno não está limpo, de limpar. Mete-se a questão Os 130 milhões que aplicaram agora para isto ou aqueles serviria, e tal. serviria perfeitamente para fazer essas limpezas. Mas claro, tranquilamente que sim. E depois levanta-se a questão da propriedade, que é importante. E eu defendo a propriedade privada ao máximo como garante da liberdade. Mas nós aqui temos que perceber, a pessoa tem o terreno, a pessoa não consegue limpar o terreno. Acredito que cabe ao Estado aqui ter esse papel de limpeza do terreno, até mesmo por uma questão de segurança de todos, porque quando aquele terreno arde, aquele terreno não arde só para aquela pessoa. Claro. Aquele terreno arde, alastra-se para outros terrenos, alastra-se para casas, tem vários meios a combater, tem vários populares à volta a combater, e isto é uma questão nacional e de interesse de defesa nacional. Na questão dos incêndios também, há esta questão da prevenção, há a questão do cadastro florestal, de saber que terreno é que é de quem, por causa das heranças e das várias gerações, a desertificação do interior, que é importante e que também deve ser atualizado, mas depois nós temos que perceber o porquê dos incêndios. Nós temos 90 e tal por cento dos incêndios, 93, 94% dos incêndios em Portugal, têm mão humana. Desses 94, sim, depois a maior percentagem, na casa dos 80 e tais por cento, são mão criminosa. Naturalmente que há uma percentagem de negligência ou descuido. Naturalmente que não estou a dizer... Sim, não são trovoadas todas, não? Não, e mesmo na mão humana eu não estou a dizer que uma pessoa que fez ou seja, estou aqui a dar que é crime na mesma e tem que ser punido como tal, mas uma pessoa que faça um churrasco numa altura em que... Certo, ou uma queimada, ou... Há uma negligência, é um crime, tem que ser punida, mas não há a intenção da ignição do incêndio. Agora, já há vídeos a circular de pessoas a acender fogos, a entrar num carro e a fugir. Isto está... Como é que estas pessoas depois apanham? Muitas vezes são presentes a juiz, até que enquanto estão a aguardar, são soltas. Nós temos números da Polícia Judiciária que dizem que a larga maioria dos incendiários são reincidentes. Se são reincidentes é porque não estão presos. Vai ser levantada uma comissão de inquérito? Sim, se vai. Garantidamente vai ser levantada uma comissão parlamentar. Porque o André Ventura disse que tem 99% de certeza que existe aqui algum responsável, ou existe uma responsabilidade. Não, claro que foi aquilo que estávamos a falar, há uma responsabilidade partilhada, porque se não há ação, toda a gente chora isto, o flagelo dos incêndios, toda a gente o chora, toda a gente lamenta, políticos lamentam, governos lamentam, privados muitas vezes lamentam também, e depois não há ação, então espera, alguma coisa está a acontecer. Alguma coisa, isto não são teorias da conspiração, isto é a realidade. Que aquela pessoa que vai meter fogo, esses 80 e muitos por cento de mão criminosa, que é a larga maioria dos incêndios. Ainda ontem eu estive na RTP3 e eu estava a debater com um deputado do PSD e um deputado do PS. O deputado do PS estava em direto de Vila Real. E ele próprio disse, às 9 da noite, eu fui às 11 da noite, às 9 da noite começou um incêndio em Vila Real. Foram as alterações climáticas? Foi a limpeza das matas? Não, foi alguém que lá foi pôr. Não há outra hipótese que às 9 da noite. E nós vemos, às 9 da noite começa um fogo ali, depois não se começa um fogo ali, às 10. Como é que isto é possível? Em zonas remotas da serra. Como é que isto é possível por mão criminosa? E há uma coisa essencial que nós temos que fazer. Que é demasiado organizado para ser aleatório. É impossível ser aleatório. E é essencial que estas pessoas, e é uma coisa que nós temos batido muito e que eu acho essencial e de bom senso, que estas pessoas, estejam presas, não aguardem julgamento em liberdade, não, porque daí as reincidências, são números da Polícia Judiciária, o número de incendiários duplicou de 2016 face a 2024, salvo erro, e a larga maioria são reincidentes não estão presos. Temos que criminalizar estas pessoas como
terroristas, porque o que fazem verdadeiramente é um ato terrorista. Destrói vidas, destrói propriedade, todo o caos que criam no país está ao nível de um ataque terrorista. Certo? Não digam que os incêndios te pedrogam do ponto de vista de... Ou mesmo colocarem uma bomba em algum lado. Quando foi no metro de Londres, Claro, etc., claro. também lamentável, com motivos diferentes, mas que o fundamento é o mesmo, é causar o pânico, o terror e matar, porque foi o que aconteceu em Pedrógão e nesses atentados. Portanto, passar até a moldura penal passa para os 25 anos do ponto de vista do terrorismo, é a pena máxima, que é baixa, mas pronto, é o que temos neste momento e é possível fazê-lo, e não andarmos com penas que vão ao máximo de 8 anos e que mesmo assim nunca as cumprem. E que muitas vezes aguardam porque depois, ele meteu fogo, mas vimos aqui psicologicamente, tem problemas, a mulher deixou, consumia muito álcool, tinha dependência. E então? Mas fez. E se fez, tem que estar preso por isso. E a questão da CPI. A questão da CPI vai acontecer, o PSD já veio dizer que não ia votar a favor, portanto nós temos o direito potestativo de o fazer, portanto vamos fazê-lo. A questão é que o PSD vem dizer que não, mas a Comissão Técnica do PS já pode ser. A Comissão Técnica do PS é uma coisa que já tem existido, comissões técnicas independentes e autónomas. Aquelas comissões técnicas vão dizer que a resposta ao incêndio X foi lenta ou foi rápida, que a resposta ao não sei o quê foi não sei o que mais, que não sei o quê, estudos, estatísticas, etc. O essencial que nós temos que perceber para mudar a questão da raiz, do fundo, é porque é que isto acontece, quem é que ganha com isto e onde é que nós temos que bater com toda a força possível, sem nenhum tipo de misericórdia, para isto acabar. Que é nos interesses. E para nós sabermos os responsáveis políticos, os responsáveis dos privados, quem é que ganha com isso, estas máfias dos incêndios, nós temos que fazer uma comissão de inquérito, parlamentar de inquérito, que permite que nós investiguemos como se fosse um tribunal, ainda que não tenha depois um vínculo, ou seja, penal, não podemos atribuir nenhuma pena, mas podemos chegar a uma conclusão, apresentar ao Ministério Público e o Ministério Público aí sim abrir um inquérito judicial e abrir processos para esta gente. Isto sim, e acima de tudo, ficar patente para todo o país, para a opinião pública, para as pessoas, quem é que ganha com isto? Porque no momento em que isto for público, é o grande pânico que existe, e por isso é que eles não gostam das comissões parlamentares de inquérito, não é verdadeiramente o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito. É que o país veja como Escrutínio. foi como foi o caso das gêmeas. Eu era assessor naquela comissão. Ninguém ficou com dúvidas que o Marcelo e o Lacerda Salles e o filho do Marcelo tiveram a ação para haver um benefício a duas cidadãs brasileiras face a cidadãos portugueses, a passar à frente em filas de espera, a ter acesso a medicamentos que não precisavam porque não lhes iam salvar a vida. E dizem, mas o relatório não diz isso. Pô, o relatório não diz isso porque o relatório é votado e naturalmente que depois, em maioria, todos juntos têm mais poder que nós tínhamos. Mas ficou claro para o país todo. E isto é importante para que as pessoas vejam transparência na política e transparência nas coisas. E aqui conseguirão ter a transparência de chegarmos à conclusão, eventualmente, de que há alguém a beneficiar e alguém com interesses por trás. E por isso é que eles têm medo destas comissões parlamentares. Ricardo, quais é que seriam as medidas que tu achas que realmente deveriam ser aplicadas para uma questão até de prevenção, não só da ação? Bom, isto envolve um conjunto de medidas muito, muito grande. Como eu estava a dizer, nós temos que atuar na prevenção. Acredito, só para fechar, porque já falei muito desse tema, a questão penal, criminal é muito importante também subir. A questão de apurarmos e de irmos ao fundo do porquê disto acontecer e conseguirmos perceber quem lucra, quem não lucra com isto, quem tem este interesse por trás, é importante para atacarmos verdadeiramente aí nessa raiz e impossibilitar que isto, ou pelo menos atenuar bastante que isto volte a acontecer das formas que tem acontecido. Portanto, estas duas questões são essenciais também na raiz do problema. Naturalmente que depois há outro tipo, se houver muito mato, muita coisa, isto é um combustível. Obviamente que facilita depois que o incêndio que é posto pelo incendiário acabe por proliferar para outras zonas e se tornar também de maior dimensão. Garantir a limpeza também daquilo que é as matas, até mesmo que o Estado se sobreponha aqui aos particulares quando o particular não o consegue fazer, é importante do ponto de vista também da segurança nacional no que diz respeito aos incêndios. A questão tecnológica que falavas é muito importante, ou seja, nós temos, eu acredito já há drones e etc. que fazem esse trabalho e que têm feito até mesmo este ano. Mas poderia haver uma substituição porque nós tiramos os guardas florestais e podíamos colocar, por exemplo, câmaras. Bom, eu acredito que devemos continuar a ter guardas florestais porque acho que a questão humana, mesmo assim, é essencial em grande parte no que diz respeito a comunicações, a entendimento
daquilo que é o que está a acontecer ou não. Mas nós temos guardas florestais? Os guardas florestais temos poucos guardas florestais. O que eu ouvi dizer foi que tínhamos retirado os guardas. Temos de algumas regiões do país, temos é cada vez menos, até mesmo em números muito pequenos. Acho que agora até a designação certa, não sei especificar, não é guarda florestal, mas tem um outro nome que basicamente faz a tarefa daquilo que era o guarda florestal, correndo o risco aqui de me estar a enganar em alguma designação, mas é neste género. O que aqui nós precisamos ter temos que ter a parte humana que seja capaz de analisar o problema no momento, ou seja, eu não posso dizer que um drone não possa ver vamos supor, naturalmente pode fazer essa comunicação também, mas imagina que está alguém a fazer um churrasco, até no meio controlado, não pode fazê-lo. O guarda florestal tem que lá estar, ou a pessoa que estiver, pode não se chamar guarda florestal, até mesmo receber a informação do drone, está naquela zona e vai lá e de facto indica, olha, tem que parar, não sei o quê, multa, etc. Agora, outra coisa é ter uma ignição e sermos capazes de responder. Naturalmente que a tecnologia é essencial para isso porque permite-nos estar em muito mais sítios ao mesmo tempo, ter a capacidade de ter ou seja, de ver, porque no momento da ignição é que está a chave da resposta ao incêndio. Se o incêndio for identificado no momento, pouco depois da ignição, naqueles primeiros minutos, Sim. é possível apagá-lo sem proliferar. Se nós depois temos o azar de apanhar vento, de apanhar mato seco, bom, nós aí estamos essencialmente a contribuir para essa combustão. Portanto, sim, pode ser um meio. A questão também que perguntavam dos militares. Eu acho que os militares são militares, não são bombeiros. Naturalmente que em situação de exceção, de necessidade extrema, devem poder fazê-lo. Da mesma forma que eu não vejo nenhum problema que as pessoas que estão presas sejam forçadas, entre aspas, mas tenham de trabalhar, porque se também têm refeições nas prisões, naturalmente não é os presos. Aí falas na prevenção e na limpeza das matas. Sim, na questão da limpeza das matas, não é obviamente estar aí. Era fuga certa. Não, isso aí era certo, mas na questão da limpeza das matas, nós termos presos, por exemplo, a trabalhar nesse tipo, naturalmente acorrentados e devidamente protegidos, mas estarem a trabalhar nisso, porque também se estão presos, estão a comer à nossa conta, se têm cama e condições graças à... Mas há presos que saem da prisão. Sim. Portanto, esses presos que têm a possibilidade de sair da prisão, significa que há menos risco de fuga. Portanto, sim. Esses devem poder fazer isso. Menos graves que não há um risco de fuga. Há pessoas a cumprir penas de 2 anos, 3 anos, 4 anos, que, vamos lá ver, a pessoa cumpriu 2 anos ou 3, não vai arriscar a fugir, não é? Certo, portanto, usá-las para essa prevenção seria o ideal? Naturalmente que isto não soluciona tudo. São pequenas, só que também é num conjunto de pequenas medidas que nós conseguimos atenuar que depois que o fogo chega às dimensões que chega. Há também a questão de ter, na questão da plantação dos eucaliptos e do planeamento da floresta. O eucalipto é um combustível, arde muito, temos cada vez menos árvores, cada vez mais. Havia aquela questão até que se dizia muito, um jornalista eu não me recordo agora em que canal é que ele esteve na RT por muitos anos, eu creio que agora está na CNN, que falou e disse uma coisa muito, muito bem dita, que foi que cresceu no interior e que dizia-se sempre na aldeia dele que ter carvalhos à volta da aldeia era um escudo protetor, porque não arde tanto. Há depois estas questões também ambientais que podem servir como fonte de atenuar este tipo de proliferação. Para terminarmos, até porque não nos podemos estender muito mais, porque as pessoas que estão ali depois preferem ver mais episódios de Netflix do que propriamente estar aqui mais do que 1 hora. Eu tenho esse defeito de falar muito, mas acho que é um defeito político que toda a gente tem quando apanha um microfone e uma câmara, fala sempre demais. E se falar bem é necessário e é importante. A minha questão é, enquanto político, o que é que tu almejas? Qual é que é os teus próximos passos? Tens 26 anos, não é? Como eu disse no início, ascendeste bastante rápido, fruto do teu trabalho e daquilo que tu tens provado ao longo deste tempo. Mas qual é que é a tua ambição? Olha, eu começo tentando não me alongar muito, dizer só, eu quando vim para o Chega não vim com objetivo. Eu sei que muita gente pode duvidar disto, mas foi verdade. Eu desfiliei-me de um outro partido, do CDS, na altura, porque me deixei de rever. Tinha cargos também, tinha já na altura nas juventudes, mesmo no partido, saí de tudo, demiti-me de tudo. Já era familiarizado com o discurso do André, sentia que havia ali mesmo uma força de mudar, uma energia diferente, capaz de fazer algo que mudasse tudo aquilo que eu sentia e que as pessoas à minha volta sentiam que estava errado. E daí ter vindo para o Chega como militante de base. Nunca vim com aquele propósito, nada.
naturalmente, depois com a envolvência as coisas foram acontecendo. Fui convidado depois para a direção da juventude, fui convidado para ser candidato autárquico na altura, estou ainda também no núcleo de Odivelas do partido, e aos poucos também chamaram para a assessoria e agora tive a possibilidade de integrar as listas de deputado e graças ao voto dos portugueses ser eleito e graças também à confiança do partido e do André Ventura. O que é que eu almejo? Bom, eu não vejo a política como, eu não estou a pensar, bom, agora sou deputado, tenho que ser deputado até o resto da vida, ou quero ser ministro, ou quero ser secretário de Estado, ou quero ser o que seja. O que eu penso aqui é, enquanto o for, enquanto as pessoas, enquanto o partido confiar em mim para eu estar nas listas de deputado e enquanto os portugueses confiarem no partido e por essa via me elegerem, o que eu posso prometer, e é a única coisa que eu sou capaz de prometer por uma questão de não vale a pena estar aqui a dizer vou fazer isto, não vou fazer aquilo, prometo essencialmente é continuar a fazer o trabalho que tenho feito e a dedicação que eu sinto que, e se calhar tem momentos podia ser maior e ainda me podia dedicar mais, mas que eu tento dar sempre o máximo para defender as pessoas, tento sempre ouvir, há coisas simples como quando nos mandam uma mensagem, uma pessoa com um problema local ou com um problema nacional que os afeta, ter esta, eu tento sempre ter esta coisa de responder, de tentar dar a atenção àquela pessoa, porque eu acho que a política faz-se disto. A política faz-se da capacidade que nós temos de representar os problemas das pessoas e de os resolver. Às vezes não é possível resolvê-los, mas é possível atenuá-los, é possível arranjar uma forma das coisas não serem tão más numa dada situação. E eu acredito, e isto o que eu pretendo para o meu futuro, o meu objetivo como político para o futuro, é tentar continuar e melhorar também nesse aspecto, a representar da melhor forma as pessoas que confiam em nós, e em mim neste caso em particular, se estou a falar em termos pessoais, e acima de tudo, continuar a tentar fazer o melhor que sei, ou toda a energia que tenha, a capacidade menor ou maior em alguns momentos e em alguns assuntos, mas tentar acima de tudo contribuir o máximo para o país que amo, que é Portugal, e para as minhas pessoas que são os portugueses. E quais seriam as tuas principais bandeiras? As minhas principais bandeiras. Porque tu estás-me a falar disso e realmente dá para subentender, mas de uma forma mais específica, quais é que seriam as tuas principais bandeiras? Eu diria que continuar aquilo que temos vindo a fazer, e há aqui 3, 4 bandeiras essenciais, que é, ponto número 1 é garantir que os portugueses são a prioridade em Portugal. É garantir que nenhum português é colocado em segundo plano face a nenhuma pessoa que venha de fora, em nenhum tipo de política, em nenhum tipo de decisão e por nenhum tipo de governo. Nós estamos em Portugal, todo o nosso serviço público deve priorizar sempre os portugueses. Isso é uma bandeira para mim que é inquebrável e inegociável. Tem que ser a prioridade de qualquer político, que devia ser de todos os partidos. Infelizmente não é. Essa é sem dúvida uma. A segunda é tornar Portugal um país que seja a primeira casa de um jovem português também. É nós conseguirmos ter a capacidade, e dada a idade também, se calhar sou mais sensível a estes temas, mas conseguir garantir que nós temos um país que privilegia os jovens portugueses, que uma das prioridades máximas é que estes jovens cá fiquem, consigam ter uma vida digna cá, consigam ter um trabalho digno, constituir a sua família e lhes damos a possibilidade de crescer cá, ou seja, de ter uma família, de ter filhos, de depois entrar nesta terceira bandeira que é a questão da família, de defendermos a família, de pararmos de marginalizar as famílias em todos os aspectos, seja na questão mediática, que há muito uma perseguição àquilo que é a família hoje e à sua importância que deve estar na base de tudo, quer depois também as famílias no que diz respeito à habitação, à saúde, à educação, em tudo aquilo que eles têm, que conseguem ter acesso e que de facto uma família portuguesa possa sentir que o país as protege em primeiro lugar e que lhes dá condições para prosperarem neste país. E em último, se calhar, entre tantas outras bandeiras que poderia haver, eu diria que é essencial nós criarmos um país que seja, quando eu digo justo, o justo é uma forma que pode ser usada de 1500 maneiras, mas o justo, acima de tudo, deve ser um país onde a corrupção não é tolerável, um país onde quem comete crimes é penalizado, seja por ser preso, seja por ser deportado, seja o que seja, e em que quem trabalha e contribui tenha os benefícios desse trabalho, e quem não o faz também não colha o trabalho dos outros e tenha, no fundo, benefícios com base no trabalho dos outros. Portanto, sintetizando,
priorização dos portugueses e das famílias portuguesas e a criação de um país justo do ponto de vista quer da parte judicial, mas também da parte social e económica, nesse sentido. Fantástico. São bandeiras que eu me identifico e que acho que muitos outros. Ricardo, olha, não tenho muito mais para estar aqui a explorar da tua parte. O teu tempo é valioso e obrigado por ter estado cá. Eu também já falei demais. Sei. Fico muito contente que tenhas aceito o nosso convite. Espero poder te ter cá noutra altura para falar, se calhar, de outras coisas que realmente estão a resultar e não só propriamente dos problemas que nós estamos a enfrentar. Desejo-te os maiores dos sucessos para a tua carreira política enquanto assim for e até breve. Obrigado, eu é que agradeço o convite e também boa sorte com o trabalho. Obrigado. Pessoal, já sabem, vou deixar aqui na descrição as redes sociais aqui do Ricardo para que possam acompanhar e estar mais atentos à ascensão aqui do nosso Ricardo Reis, ainda bastante jovem, portanto temos muita esperança naquilo que tu vais poder fazer por nós e já sabem, like, subscribe e até ao próximo vídeo. Obrigado.